Minha avó falava assim: olha, você vai ser crente, vai ser pastor, vai pregar no Brasil, no mundo. E ela falava algo naquela simplicidade dela. Minha avó muito simples, mas ela falava assim: olha, quando você for crente, você vai ver que em qualquer lugar do mundo você vai ter uma família. Ela falou assim, ela falava: você vai andar de avião. Dia que eu entrei dentro do avião de São Paulo para Dubai, e depois a gente ia para o Egito, Israel, eu lembrei que a minha avó falava. Seja muito bem-vindo ao Klebercast. Hoje é um dia muito especial, porque temos a honra de receber um homem de Deus que tem sido instrumento de transformação na vida de muitas pessoas. Ele é mestre em teologia, líder, conselheiro, acima de tudo, alguém que vive aquilo que prega. Muito bem-vindo, pastor Fernando Laurindo. Muito bom, Kleber. É um prazer poder fazer parte, participar hoje desse Klebercast. Eu me sinto muito honrado, privilegiado e, ao mesmo tempo, louvo ao Senhor por essa oportunidade que nos presenteia, fazendo parte desse podcast, poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vida, sobretudo aquilo que Deus tem nos agraciado diariamente com a sua presença. Muito obrigado, Kleber. Pessoal, fique aqui até o final desse vídeo. Pastor Fernando é um homem de Deus, um homem que tem um grande conhecimento da palavra de Deus na Bíblia. É o meu pastor, eu tenho a honra de receber na minha casa hoje. Fique aqui até o final desse vídeo que vocês vão gostar demais desse bate-papo. Nós vamos falar um pouquinho da sua conversão, da sua história até chegar ao seu pastorado. E vai ser muito bacana esse papo aqui hoje com o pastor. Pastor, para quem ainda não te conhece, o Senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória, como foi o seu chamado para o ministério? Irmão Kleber, o chamado, muitas das vezes, ele é incompreensível no primeiro momento, né? Toda a minha história, eu vejo Deus já me chamando desde o meu nascedouro, desde a minha chamada. Porque desde quando eu nasci, minha mãe com algumas complicações no parto, depois que eu nasci, eu com 11 dias de nascido, eu já tive que ficar hospitalizado, e depois uma vida muito difícil, fui criado em uma fazenda, né, ali no meio rural, e as dificuldades. Porém, eu sempre tive um encantamento com as coisas de Deus. Quando eu conheci, na verdade, o Senhor ali, mesmo que fosse a tradição da minha família, acerca de eu me apresentar ao Senhor, que eu via os ministrantes da palavra, eu, de certa forma, tinha uma afinidade muito grande. Eu lembro que meu tio Vanderlei, ele me deu uma vez uma Bíblia com as historinhas de Davi e Golias, Abel e Caim, e eu peguei aquela pequena Bíblia ou pequeno livro, e eu me via ali dentro daquele contexto, e meu pai e minha mãe saíam para trabalhar na roça. Eu pegava aquelas historinhas, colocava um lençol aqui no pescoço, saía para a porta da cozinha e tinha um pé de laranja na porta da cozinha, morava na fazenda, então tinha uns degraus da escada. E eu pegava aquelas historinhas e ia pregar para aquele pé de laranja. Eu via as laranjas ali, então eu começava a ensinar, a ministrar para aquelas laranjas. E até se um dia eu chegar no céu e tiver uma laranja lá, eu penso que foi eu que preguei para aquela laranja. Mas eu vejo que aquilo ali já era Deus, de certa forma, me vocacionando, me chamando para o ministério, né? E eu tive uma avó, mãe da minha mãe, a avó Joaninha, que sempre que eu ia passar as férias na casa dela, ela me levava para a igreja. Ela congregava ali na Assembleia de Deus e principalmente na escola bíblica dominical. E eu sempre encantava ali com as professoras que ensinavam na escola bíblica dominical a importância da escola bíblica. E o que mais me chamou, o meu chamado ali mesmo, foi quando uma daquelas professoras contou a história de Abraão, né, e oferecendo Isaac em sacrifício. E eu acho que ali foi um dia que eu tive um grande encontro com Deus. E então eu penso que ali Deus já trabalhava no meu coração. E aí passou-se os tempos, eu conheci a minha esposa. Na época ela era da Igreja Batista, eu ainda não tinha me convertido, mas comecei a namorar com ela, comecei a frequentar a igreja, e fiquei um ano frequentando a igreja mas sem converter, me entregar, me render ao Senhor. Mas tudo aquilo que era pregado ali,
eu chegava em casa, meu sogro me deu uma Bíblia, eu ia conferir na Bíblia, eu ia ler na Bíblia, né? E então eu penso que ali foi o chamado. Só que esse chamado, no primeiro momento, a gente tem algumas indagações, assim como houve com Moisés, no chamado de Moisés, no chamado de Eliseu, os chamados da Bíblia, a gente tem algumas indagações. Primeiro acha que é incompetente, pensa que não vai dar conta, mas eu vejo que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, foi trabalhando na minha vida. E aí eu me converti, assim que eu me converti, eu me lancei de vez na obra mesmo. Entregou mesmo? Entreguei. Eu achava coisa maravilhosa ir para a igreja, comecei como auxiliar, fui a diácono, depois o pastor Ataú me levou ao presbitério, e desde diácono eu já começava a pregar na igreja, ministrar na igreja, sempre, Kleber, eu muito dedicado, esforçado, não que eu sou bom, eu sou esforçado. E assim foi acontecendo de uma forma natural, né? Aí eu logo me casei, veio o nascimento da Sara, depois o nascimento do Isaac, e até chegar um ponto de o pastor me oferecer a primeira igreja. Foi um desafio ali, pegar uma primeira igreja com 6 membros, né? Nossa, 6 membros. Desafio, pastor. O pastor, eu lembro que ele falou, olha, eu era presbítero na época, lá se não der certo eu vou fechar a igreja, vou vender o patrimônio, mas é um desafio. E Deus me deu graça de ir para ali. E eu lembro que o primeiro sermão que eu ministrei, eu preparei, eu pensava que ia ter umas 100 pessoas. Eu dediquei bastante aquele sermão. Eu cheguei na igreja, tinha 4 pessoas, comigo, minha esposa, deu 6. Deu 6 pessoas, mas Deus estava te preparando, né? Nesse momento, Deus estava te preparando, cuidando de você. Deus valoriza as pequenas coisas. Demais da conta. Eu sempre falo o seguinte, que as pequenas coisas entregam grandes resultados amanhã, né? Começa pequeno e vai entregar um grande resultado. Que nasce grande é monstro, né? É gigante, né? É 15. Mas os Davi sempre nasceu pequeno e vai crescendo, né? Deus tem um modo de trabalhar, né? E aí depois Deus nos deu graça, aquela igreja, ao passar de uns 3 anos, já tinha mais de 180 membros. Depois já fomos transferidos para outra igreja. E assim Deus vem fazendo, né? E tudo que fez foi o Senhor. É o Senhor. E com a chama ardente no meu coração pela palavra, pelo Senhor. E assim foi a rápida história aí acerca desse chamado para o ministério. E eu sempre entendi também, Kleber, que a obra mais sublime que um homem pode exercer na face da terra é ter sido chamado para esse ministério. Eu sou apaixonado do ministério, sou apaixonado do Senhor, sou apaixonado na Bíblia. Nada deste mundo me seduz mais do que a palavra do Senhor e o Senhor. É bom ouvir isso, gente. É bom ouvir isso no nome de Deus. É muito bom porque a palavra de Deus nos edifica todo dia, né? Pastor, então a sua avó foi crucial ali também na sua transformação, né? Naquele momento, né? Aquela semente que foi plantada ali atrás, quando você era jovem ainda, já te despertava para você caminhar, para você entrar, né? Ali no seu... Kleber, minha avó foi fundamental. Minha avó na época, era a única evangélica. Minha avó, como eu disse, me levava para a igreja. E minha avó profetizava. Amém. Minha avó falava assim, você vai ser pastor. Por isso que é bom, né, pastor, a gente profetizar na vida do jovem, das crianças ainda ali, né, atrás. Eu ia passar as férias lá na casa da minha avó, dava na hora do almoço, ela me chamava e falava assim, pastor, faz a oração. Na época eu morri de raiva, eu falava, por que minha avó faz isso comigo? Mas ela falava, você vai orar, você vai ser pastor. Minha avó falava assim, olha, você vai ser crente, vai ser pastor, vai pregar no Brasil, no mundo. E ela falava algo naquela simplicidade dela, minha avó muito simples, mas ela falava assim, olha, quando você for crente, você vai ver que em qualquer lugar do mundo você vai ter uma família. Ela falava, você vai andar de avião. Dia que eu entrei dentro do avião de São Paulo para Dubai, e depois a gente ia para o Egito, Israel, eu lembrei que a minha avó falava. Eu estava em Israel, a gente conheceu uma família da Igreja Batista, que era do Brasil, que nos recebeu com tanta maestria, com tanta graça, na casa deles para um jantar. E eu lembrei que a minha avó falava, aonde você for, você vai ter uma família. Olha para você ver, vou pontuar essa questão aqui, a sua avó já visualizava aquilo que você ia ser no futuro. É muito importante a gente
proferir palavras de bênção na vida dos nossos filhos, né? Por quê? Porque amanhã eles podem se tornar realidade. A palavra tem muito poder sobre os nossos filhos. Isso é muito importante. Então, olha para você ver que a sua avó já visualizava e hoje você está vivendo aquilo que ela enxergou alguns anos atrás. Isso é muito importante para nós, cristãos. A fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Aquilo que ainda não existe. É trazer o amanhã para o hoje através de visualizar. Então, minha avó via isso. Hoje, pela graça de Deus, eu já preguei no Brasil, no estado, eu estou sempre em grandes eventos, grandes igrejas, pela bondade de Deus, né? Estou pastoreando aqui agora já o Passiva, grande igreja. Então, isso minha avó visualizava. E é claro que eu não posso deixar de comentar também a importância da minha esposa em todo esse ministério, né? Claro. Depois eu comento mais um pouco da minha esposa. E minha avó, ela não chegou a ver eu ser pastor, porque foi acometida de um crime, né? Minha avó, de certa forma, foi brutalmente assassinada. Ela era muito hospitaleira e ali em Porá, alguns miliantes, né, foram ali durante o dia, pediram ela almoço, ela preparou um almoço, ela preparou algo para eles e ela não tinha o coração para interpretar a maldade que talvez estava ali ela não via com os olhos, né, o perigo que corria. Aqueles moços à noite voltaram, acharam que ela tinha dinheiro e, de certa forma, assassinou minha avó de uma forma muito brutal. Meu Deus. Minha avó foi, esses mesmos que ela alimentou durante o dia, forneceu comida para eles, à noite voltaram e matou minha avó a paulada. Nossa. Né? A paulada. Meu tio que morava perto, que era irmão dela, veio socorrer, eles também assassinaram ela, matou ele também a paulada. Eu cheguei lá, minha mãe me ligou e falou o que tinha acontecido, eu fui para lá de madrugada, e quando eu cheguei lá eu vi aonde eles arrastaram minha avó, que eles assassinaram ela na casa dela, mas arrastaram ela para uma outra casa, assim, uns 100 metros abaixo, para esconder numa casa que era abandonada, e eu vi aonde minha avó passou arranhando, passando as mãos, arranhando assim. Nossa. Eu encontrei uma madeira de lenha, de caju, que meu avô tinha cortado um machado, tinha ficado aqueles cortes, e os cabelos da minha avó estavam engastalhados naquele pau. Aquilo ali foi uma cena muito difícil para mim entender. Uma das né? maiores dores que você viveu no momento, né? Talvez foi uma das maiores dores, né? Minha avó que sempre profetizava, minha avó que sempre... eu era o neto preferido da minha avó, né? Minha avó profetizava essas bestas na minha vida. Mas eu louvo a Deus, Kleber, assim, aquilo que ela profetizou se cumpriu, né? E eu sei que um dia eu vou chegar no céu. Vou encontrar ela lá. Vai sim. Né? Vai sim, mas hoje o importante é que ela plantou a semente lá atrás, no seu coração, e ela foi muito importante, né, para você, é importante, nunca vai deixar de ser importante, mesmo que ela não está aqui. Essa história realmente é muito triste o que aconteceu. Ela, como cristã, foi ajudar as pessoas, né, doar ali o que ela tinha de melhor, e realmente depois aconteceu isso tudo. Isso foi uma dor que marcou demais e vai marcar, né, para o resto da sua vida. E o interessante é que tem coisas que a gente não compreende para agora, para o tempo, para esse momento. Mas foi uma semente do evangelho que minha avó plantou, minha avó me ensinou, ela profetizou. E o amor que ela me ensinava acerca das coisas de Deus, olha o que acontece, Kleber. Passou-se um tempo, se cumpriu a profecia, eu tornei pastor, pastoreei a igreja dentro da cidade de Porá. Passou-se um tempo, meu presidente me transferiu para Diorama. E eu estou pastoreando Diorama, já com uns 2 anos de Diorama. Chego ele, mãe, e fala assim: pastor, eu queria que o senhor fosse lá em casa, orar com meus filhos. Os meus filhos estão presos em Rio Verde, mas eles vieram passar o final do ano aqui em casa e eu preciso que o senhor vai lá orar por eles. O senhor pode orar por eles? E eu sempre, né, pastor não pode negar, assim como um médico, advogado. Falei, não, vou sim, vou lá orar por eles. Só que quando eu perguntei o nome deles, que ela me falou o nome e falou os apelidos. Eu não vou falar aqui por questão de ética, mas quando ela falou os apelidos deles, era os rapazes que tinham assassinado minha avó. O senhor tá brincando? Olha só. Meu Deus. Aquela hora eu sentei, eu não poderia falar para a mãe, né, que eu era o neto da senhora que eles haviam matado, que eles eram os irmãos, era um mais velho e um mais novo. Foi naquele momento assim que ela falou, o senhor lembrou automaticamente?
Talvez isso foi o que mais marcou meu ministério. Nossa. Porque dentro de mim, a parte humana, eu queria que eles, de certa forma, sofressem, ficassem presos. E eu lembro que naquele dia, na ceia passada, eu tinha pregado sobre que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu falei, pedi para o Senhor, me ensina a amar como o Senhor amou. Me ensina o teu amor que o Senhor tem. E eu falei para ela então que eu ia lá na casa dela e orar para os filhos. Ela foi na frente e dentro do carro eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir lá orar pelos assassinos da minha avó. Não é fácil, né, pastor? É uma decisão muito difícil. Mas ali Deus estava me ensinando. Quando eu cheguei na casa dela, com medo, até com um pouco de medo. Receio, trêmulo. Saiu aquele moço grandão de bermuda, com a bermuda um pouco embaixo, o outro menor. E eles falaram assim, o senhor que é o pastor aqui da cidade? Eu falei, sim. Eu quero que o senhor ore por nós, para Deus nos libertar dessa vida, nos tirar dessa vida. Nós estamos cumprindo a pena ali em Rio Verde. O senhor pode orar por nós? Kleber, ali eu tive que ministrar sobre o perdão do Senhor. Nossa, foi um momento... Ministrar sobre o amor de Deus. Eu preguei João 3,16, foi o versículo que veio na minha vida, no meu coração, né? E que Deus tem perdão e que Deus ama o mais vil pecador e que Deus pode restaurar. E ministrei. No final, eles joelharam. Eu coloquei a mão sobre a cabeça deles. Foi um momento difícil, não, pastor? Você é ser pastor. E quando eu estava ali com a mão sobre a cabeça deles, eu estava ministrando o perdão de Deus sobre os assassinos da minha avó. Olha que lição. É uma lição de vida que o pastor está contando aqui para nós. Isso vai ensinar demais vocês aí do outro lado, se vocês já viveram uma situação dessa. Isso é uma grande história, viu, pastor? Eles se renderam a Cristo. Se renderam a Cristo. Os dois aceitou Jesus. Eu abracei eles. E o interessante é que aquele abraço ali, eu não tinha mais nenhum sentimento de raiva, de ódio. Pelo contrário, eu visualizei se minha avó estivesse ali, capaz que ela ia falar assim, parabéns, meu filho. Que gesto Parabéns. bonito, viu, pastor? Que gesto. Eu não sei se eles permaneceram crentes, porque depois eles voltaram para Rio Verde. E ele soube da história depois, pastor? Eu não sei. O senhor também Não comentei. Eu não quis tirar o brilho daquele momento e talvez até eles também, de certa forma, receber diferente. Ah, com certeza. Eu não quis contar. Mas eu saí dali tão cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Mas foi uma experiência marcante. Eu pedi para Jesus que eu queria amar como ele amou, ter o mesmo sentimento que ele teve. E Deus me fez passar por isso. Naquele momento que o senhor abraçou aquelas pessoas, o senhor liberou perdão, assim, o coração do senhor. E na verdade, quem foi sarado foi eu. Oi, pastor. Porque o perdão é libertar o prisioneiro. E muitas vezes o prisioneiro é quem não perdoa. Isso é verdade. Que lição de vida que o pastor nos contou aqui nesse momento. É uma lição que a gente vai levar aí como bagagem. Às vezes as pessoas já passaram por uma situação dessa. Liberar o perdão é muito importante na nossa vida, até para Deus nos abençoar, né, pastor? A Bíblia fala que se nós não liberar o perdão, nem as nossas orações são respondidas. É verdade, é verdade. A gente precisa de aprender isso. Eu sei que a situação é difícil, é complicada, mas porém é necessário a gente liberar o perdão na vida de outras pessoas. E talvez, se Deus não tivesse permitido isso, talvez meu ministério não estaria sendo tão abençoado como Deus tem abençoado. Com certeza. Era alguma coisa que ia me amarrar, me travar, né? De certa forma, eu ia ficar preso em um trauma do passado, né? Então eu louvo a Deus por tudo isso que aconteceu. E muitos talvez, Kleber, vê a gente, hoje eu sou pastor, pela graça de Deus a gente está sempre ministrando, viajando, meu ministério é abençoado. Demais. E não sabe se os passos que a gente já trilhou, né? Eu contei que um momento, mas eu tenho muitos outros momentos da minha casa, da minha vida, minha família, os meus filhos, minha chamada, aonde Deus se manifestou de uma forma muito graciosa. Graciosa. Isso é muito bom, pastor. Isso é gratificante. Né? Essa história tão linda nos edifica demais. Pastor, o que o senhor aprendeu com os anos de ministério sobre ouvir a voz do Deus? Ouvir a voz de Deus, eu lembro de Samuel, ali com o sacerdote Eli. A Bíblia fala que
a voz de Deus era muito rara. Interessante que ali tinha os filhos de um sacerdote chamado Eli, mas eles estavam vivendo uma religiosidade dentro do templo, participavam do rito do culto, mas a Bíblia fala que eles faziam abominações, né, dentro do templo. Então eles tinham uma certa religiosidade, Demais. mas não ouvia a voz de Deus. E filhos de sacerdotes, permanentes na igreja, mas não ouvia a voz de Deus. Tinha que dar exemplo, né? Tinha que dar exemplo. Porém, tinha um Samuelzinho que foi deixado no templo, Verdade. que estava dormindo, mas Deus vem e chama ele por 3 vezes. Interessante que quando chama ele, ele vai até o pastor dele, porque não é fácil decifrar a voz de Deus, entender a voz de Deus. Não é mesmo. Né? Até você entender isso demora um tempo, né? Mas é importante que ele foi até o pastor de certa forma tem um discernimento e fala, olha, é Deus que quer falar com você. Né? Então, no ministério eu aprendi acerca de ouvir a voz de Deus, é ouvir e confiar. E confiar. Porque muitas das vezes a gente ouve a voz de Deus, mas a gente fica querendo pôr o braço da força da gente. É verdade. Né? A gente pensa que a gente vai querer ajudar Deus de alguma forma. Né? E ouvir a voz do Senhor, ela é sempre serena, tranquila e, sobretudo, ela traz paz ao nosso coração. Quando Deus fala que vai fazer e que Deus está conosco, eis que estou contigo, temos que confiar naquilo que Deus está falando, independente que a circunstância em volta parece toda contrária do que aquilo que Deus falou. Porque geralmente quando Deus fala e a gente ouve a voz dele, o ambiente que a gente está vivendo não é proporcional ao que Deus está falando. Né? É verdade. Muitas vezes Deus fala assim que vai te dar saúde e você está vivendo um momento de enfermidade terrível. Enfermidade terrível, é verdade. Deus fala que vai te prosperar e talvez você está vivendo um estado de dívidas, de miséria. Né? Muita escassez, né? Muita escassez. Né? Como que eu vou... Deus está falando que vai me prosperar e eu vivendo toda essa situação que está me cercando. Né? Deus fala que vai salvar minha família e talvez minha família está num antro de perdição. Agora, se Deus falou e eu ouvi essa voz do Senhor, devemos descansar. Descansar. Se Deus falou, né, eu ouvi a voz dele, trouxe paz no meu coração, no tempo certo, no tempo certo. E tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir. Vai se cumprir. É muito interessante essa questão, porque muitas vezes Deus fala com a gente hoje e isso vai se cumprir daqui 10 anos, né, 15 anos, e a gente não entende, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. A gente quer que se cumpra amanhã, hoje mesmo, mas às vezes a gente tem que saber esperar. Eu falo aqui muito nos meus vídeos sobre o processo. Às vezes é necessário a gente passar por um processo de aprendizado para que a gente chegue ali na frente mais fortalecido e mais forte, né, pastor? Interessante que para viver um propósito tem que suportar um processo. Tem que suportar um processo. Isso é pura verdade. E esse processo ele tem um tempo. Aí eu terça-feira passada, se eu não me engano, até falava sobre o tempo do milagre, né? E Deus, o chamado de Abraão mostra muito isso, né? E na vida de outros também. Há um tempo para o cumprimento daquele propósito. É verdade. Agora nós vivemos numa sociedade, irmão Kleber, do imediatismo, né? Nós queremos o para ontem, o para agora, o para o momento. A gente acha que Deus na vida de Jó, parece que ali quando a gente lê, Deus falou com Jó cedo, de meio-dia sofreu tudo aquilo e de tarde estava resolvido. É verdade. E ali é um processo de 8 anos. De 8 anos, né? Aquela dor, aquelas percas, aquele sofrimento, aquela angústia, até Deus restaurar todo o cativeiro ali de Jó. E na nossa vida isso é bom, porque é nesse caminhar diário que Deus vai nos lapidando. E o interessante também, Deus não nos mostra o que está depois da curva. Ele só manda você andar. E aí nós precisamos entender essa voz de Deus, confiar, eu não estou vendo o que está depois da curva, mas eu tenho que continuar caminhando. Acreditar, tendo fé, né? Acreditar. E é muito importante não desistir, né, pastor? É super importante, porque muitos sonhos estão nos cemitérios, muitos sonhos estão, de certa forma, enterrados porque desistiram, né? É necessário permanecer, é necessário ter uma resiliência, é necessário crer e é necessário uma perseverança. Isso é perseverança. Pura verdade. A perseverança
ela faz com que a pessoa passe para outro nível, né? De conhecimento, outro nível de entendimento. É muito importante a pessoa perseverar naquilo que faz, né, pastor? Até porque essa perseverança, ela vai te aumentando o seu repertório, vai te trazendo novas habilidades, você vai aprendendo com os erros que errou, né? Então a perseverança, ele vai te capacitando, te dando novas habilidades. E agora há uma necessidade de ter essa persistência, porque quantos que desistem na primeira, na segunda, na terceira? E é uma necessidade de continuar a avançar, continuar crendo, né? Isso, pastor, é em todas as esferas da sua vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas da sua vida. Você ter perseverança, ter resiliência, acreditar no seu potencial e depois testificar daquilo que Deus fez para você. Isso é muito importante na nossa vida como cristão. Nessa caminhada de perseverança, algo que a gente causa muito as pessoas desistirem é por causa das críticas durante a caminhada. Eu lembro que quando eu comecei no meu ministério, como eu fui criticado. Que eu não tinha voz para pregar, que eu não tinha jeito de pregador, que eu não poderia ser pastor, visto que eu não venho de uma linhagem de pastor, eu não tenho pai pastor, eu não tinha vô pastor, eu não venho de uma linhagem sacerdotal. Então, quando eu contava meu sonho, que eu queria ser pregador, que um dia eu ia ser pastor, assim que eu já tinha me convertido, alguns falavam, não, você não tem jeito. Quando eu era diácono, eu colocava as chaves da igreja para abrir a igreja, eu tinha umas 80 chaves penduradas. E me apelidaram, né, de alguns nomes por causa das chaves. Então, se eu desse ouvido para aquelas críticas que me criticaram, um dia eu falei que o meu sonho era um dia pregar na sede da nossa igreja nacional, aliás, estadual, que é em Goiânia, com o Bispo Itz. Alguns falavam que era um sonho difícil, que não ia se realizar, que eu era fora da realidade, fora da realidade. E Deus foi tão bom que eu acho que eu já preguei lá umas 5 vezes. Olha, que benção, pastor. Mas nessa perseverança, a gente não pode dar ouvido às críticas externas, mas também das internas. Porque as internas, eu sou incapaz, eu não consigo mesmo, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir. Então, a gente tem que também ter cuidado com as críticas a nós mesmos. Isso foi muito bom o senhor pontuar, porque isso chama-se crenças limitantes. Se as pessoas deixarem essas crenças limitantes te bloquear, você não consegue passar para outro estágio da sua vida. É muito importante, eu gosto de falar muito aqui nos meus vídeos. Quem não governa a mente, não governa o corpo. Você tem uma governança. Deus criou nós para ser governo. Por isso que nós temos que saber posicionar em relação às nossas crenças limitantes, né, pastor? Isso é muito importante, porque de uma forma que a gente talvez não percebe, foram de certa forma colocados limites para você. Aí às vezes é sem maldade, é de uma forma às vezes impensada, é uma inconsciente, alguém delimita seu potencial, te coloca algumas crenças, né? Você só pode ir só até aqui, né? Na nossa família ninguém se desenvolveu nessa área, ninguém alcançou nada, você também não vai conseguir, olha, o certo é assim. E a gente tem que romper com certos paradigmas, com certas crenças que vai nos travar. É verdade, pastor. A gente tem que saber identificar isso. Não. Tudo é possível ao que crê. A palavra do Senhor fala que tudo é possível ao que crê. E nós podemos ser tudo o que nós queremos. Desde que a gente tenha perseverança, debaixo da nuvem da graça do Senhor, nós podemos alcançar tudo. Kleber, o que me impede de eu ser um juiz de direito, ser um embaixador, um advogado bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, e no meu caso, um pastor bem-sucedido que quer alcançar um nível alto? O que impede? Eu mesmo, com as minhas crenças limitantes e talvez com a minha mentalidade escassa, pequena, não é verdade? Isso é verdade, pura realidade. Até tem uma fala por aí que aonde a sua mente vai, o seu corpo é obrigado a chegar. É verdade. Não é verdade? Isso é verdade. Vamos para a segunda pergunta, pastor. Muitos cristãos enfrentam momentos de desânimo. O que o Senhor recomenda para alguém que está perdendo a fé? Jesus nos fala muito isso acerca dessa palavra, lá em João, se eu não me engano, 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? O desânimo, a tendência dele é roubar nossa energia. O desânimo faz com que nós não enxergamos o resultado. O desânimo limita o nosso potencial.
O desânimo rouba a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança. O desânimo cria uma síndrome do impostor. Eu mereço ficar acomodado, eu mereço descansar o meu corpo, eu estou desanimado. E o desânimo ele contagia também. Outras pessoas que estão em volta acabam ficando desanimadas, né? Perde também a fé e a esperança. Então a questão que eu vejo, Jesus nos diz, tende ânimo. Se a gente for ver na Bíblia, Jesus ia curar um doente, um paralítico, um enfermo, ele falava assim, ó, tende bom ânimo. Sempre, né? Sempre. Sempre orientava nesse segmento, assim, né? Nesse sentido. Porque o que é interessante que alguns milagres que Jesus fez, a mulher do fluxo de sangue mesmo, a Bíblia fala assim, ela se viu curada. Tem coisa que é eu que tenho que ver através do meu ânimo. Eu já vejo aonde que eu vou chegar, o que eu quero chegar, e estou animado para alcançar aqui sem deixar o desânimo me abater, roubar minha força, a minha energia. É claro que nessa caminhada aí eu vou ter os percalços, os obstáculos, as dificuldades, mas isso de maneira alguma pode roubar o meu ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu decido ter esse ânimo, de ânimo altivo, de ânimo com vontade de fazer, de alcançar, estar sempre esperançoso com coisas boas, que aquilo vai acontecer, sem perder o ânimo. Pastor, é muito interessante essa questão, porque na igreja, o senhor tem muitas presenças sobre essa questão. Eu presenciei muito essa questão das pessoas querer desistir, né? Olhar para você e falar, olha, a minha fé está tão pouca e eu não estou tendo mais ânimo para seguir, pastor. Pede um conselho ao senhor. Então você vive muito isso na igreja, né? Vive muito por causa... muitas vezes quer a resposta rápido, não tem a perseverança e na tendência da caminhada é se abater através do desânimo. Mas não, a gente tem que continuar animando. E algumas coisas é necessário fazer também para ter o ânimo, Kleber. Oração, levantar cedo. Buscar mais a presença. Buscar mais a presença, chegar mais perto do Senhor, pedir a Deus para renovar as nossas forças, né? Mas, sobretudo, visualizar aquilo que está lá na frente e que eu quero alcançar, já trazer o futuro para agora com ânimo. Eu não posso deixar me abater, porque às vezes o meu corpo está ruim, a minha mente está ruim, a circunstância está ruim, alguém falou, eu ouvi isso, né? Não, é tão interessante na igreja, Kleber, tem hora que alguém fala assim, nossa, pastor, o Brasil não vai dar certo não, o senhor viu como que está a Bolsa de Valores, está despencando. Aí eu pergunto, você tem dinheiro investido na Bolsa? Não, não tem. Né? Ou se preocupa, o senhor viu o preço que está agora a soja? Aí a gente pergunta, mas você é plantador? Ele nem planta, mas ele está deixando, de certa forma, desanimar por rumores que o cercam, uma influência externa, e está deixando se abater com algo que ele nem está introduzido naquele ambiente, né? Isso gera um impacto na vida delas. Gera um impacto, né? Irmãos, então é necessário, qual que é o seu propósito, para que rumo você está caminhando, como você se vê daqui 1 mês, daqui 5 anos, daqui 10 anos, e dentro dessa trajetória, erga a cabeça, tenha fé, não desanime por causa dos obstáculos. Até aquilo que eu falei agora em senhor, em todas as áreas da vida, o sucesso é um empilhamento de pequenos fracassos. Isso é verdade. Eu não posso. Já pensou? Olha aqui, uma criança quando começa a andar, Kleber, ela vai começar a dar os primeiros passos, ela cai várias vezes. Já pensou se ela desanimasse por causa de os tombos que ela levou? Ela ia desistir. Ela ia desistir e não ia andar. Sem falar as críticas dos engraçadinhos que acham engraçadinho, ficar caindo, né? Ali rindo dela e achando bonitinho, ela ia desanimar. Mas como ela não tem essa percepção e não desanima, ela continua levantando e caminhando e caindo até que ela começa a dar. Eu e você, que está me ouvindo, nós foi assim, mas nós ficamos de pé, caminhamos e andamos. Assim é na nossa vida.
Não podemos perder o ânimo que vamos conseguir andar, vamos chegar onde nós vamos chegar, sempre animado, porque é uma ordem de Jesus. Tem de bom ânimo. Isso é verdade. Ânimo. É eu que tenho que ter ânimo, é eu. Não fica se eu esperar que os outros vão me animar, deixar animado, ou uma Partir de você, né? Tem que partir de você. É verdade, né? Esse ânimo. Porque se eu for viver, tem muita gente que vive só de motivação momentânea, né? Eu não posso viver só da motivação momentânea, porque tem gente que fica muito animado dia que compra um carro novo. Nem dorme de noite. Nem dorme de novo. Só que daqui 15 dias, carro tá empoeirado, daqui um mês esse carro já começa a dar um defeito, ele perde o ânimo. Assim é com a casa nova, né? Às vezes com um relacionamento novo, ele é muito animado no início, de verdade. Mas nós precisamos manter esse bom ânimo na nossa trajetória de vida com fé, né? Paulo disse, olha, eu não ando pelo que eu vejo, por vista, mas eu caminho por fé. Você que está me ouvindo, dias melhores virão, coisas novas chegarão, tempos novos chegarão, né? Talvez você que está aí, eu não tenho força. Para com esse negócio também de vitimismo, de auto-se vitimar. Não, você é capaz, você consegue, você é a imagem e semelhança do Senhor, Deus está na tua vida, tenha fé, creia, erga a cabeça, caminhe para frente, sempre animado e crendo que coisas melhores ainda vão acontecer no seu vida. Amém, pastor, amém. Vamos para a terceira pergunta aqui, pastor. Eu fiz várias perguntas aqui, porque eu quero explorar muito o conhecimento desse homem. Esse homem conhece muito da palavra de Deus, gente. É pouco, mas eu tenho prazer em compartilhar, né? Amém. Pastor, o senhor acredita que há um segredo bíblico para prosperar espiritualmente e também financeiramente? A Bíblia, ela é um manual de regra, de fé, milenar, para todas as áreas. Muitas das vezes, muitos têm medo de falar acerca de dinheiro na Bíblia. Mas a Bíblia, ela é um manual acerca da prosperidade, seja ela espiritual, seja ela emocionalmente, seja ela conjugalmente, porque prosperidade também não é só dinheiro, Não, né? não. Dinheiro é uma das fontes da prosperidade. Uma das fontes. Mas eu penso que prosperidade é dar certo diariamente no seu caminhar, né? Eu sou próximo com os meus filhos, eu sou próspero com o meu casamento, eu sou próspero na igreja, eu sou próspero no meu ministério, eu sou próspero mentalmente, né? Eu sou próspero. E um segredo para prosperar, irmão Kleber, e você que está me ouvindo, biblicamente, é não quebrar princípios, não quebrar valores, cumprir o que está escrito ali na palavra do Senhor. Crendo, até porque talvez um dos maiores segredos da Bíblia para prosperar está na semente. Exato. A Bíblia fala muito da semente. Eu estou aqui gravando esse podcast com o senhor, estou vendo ali um pé de tarumã. Olha o tamanho dessa árvore, gigante, mas porém ela foi plantada com a semente pequena, minúscula, pequena, que carrega no bolso. É verdade. Mas ela foi colocada na terra, germinou, cresceu, hoje está essa árvore frondosa. Levou um tempo, aguentou ali um sol quente, o verão, o inverno, o outono, né, as pragas, mas prosperou. Mas tudo começou com a semente que foi plantada na terra. Há 3 lugares da gente plantar a semente. A gente planta semente para prosperidade no útero, né, que vai gerar um herdeiro, uma criança. Eu estive em Israel, e para eles o maior símbolo de prosperidade é a família. E a família? É a família. Se um homem ou uma mulher chega num carro, pode ser o maior carro mais caro do mundo, mas se ele não tiver uma família, o judeu ele considera que ele não é próspero. Porém, se descer de um carro simples, mas com uma renca de filho atrás, é uma prosperidade, é uma herança, é um presente. Então a semente ela é colocada no útero, e se nós não tiver cuidado, nós estamos vivendo um tempo aí que muitos estão deixando de ser prósperos, porque está colocando essa questão de herança, não que eu tenha alguma coisa contra, mas em pets, em reborners agora, né? É a onda do momento. A onda do momento. Então é um caminho da prosperidade, a semente colocada no útero, mas também a semente colocada na mente, acerca de conhecimento, acerca de intelectualidade, acerca de estudo, que é uma prosperidade que ninguém pode roubar. Mais, né? Grande. Um conhecimento, aí Deus vai nos dizer, crescei na graça
e no conhecimento, é uma prosperidade, né, em várias áreas, conhecimento bíblico, conhecimento teológico, mas conhecimento do mundo empreendedor, conhecimento em filosofia, em outras áreas. É um conhecimento adquirido e é uma prosperidade. Então foi uma semente colocada onde? Né, na mente, no cérebro, mas ele teve que buscar, ele teve que dedicar, ele teve que se esforçar. E depois também a semente que é colocada na terra, né? Não tem jeito de colher se não colocar uma semente, né? Você planta aí um milho, um arroz, uma soja, mas há uma necessidade de colocar a semente. Agora, interessante que também vai existir uma fé, porque você vai ter que pegar uma semente, colocar na terra, e a única função sua é essa. Porque o germinar, o mandar a chuva, o mandar os nutrientes da terra necessários para que essa semente nasça, cresça e produza, é com Deus. Aí vem uma questão também que a gente tem que controlar a ansiedade. Porque já pensou, Cleber, você coloca uma semente de milho debaixo da terra. 2 dias você vai lá, arranca a terra para ver como está a semente. Passa-se mais uns 5 dias, você volta lá para ver como é que está a semente. A tendência da semente, ela vai murchar e não vai nascer, porque você está toda hora destampando ela ali. Então você tem que colocar a semente e esperar que esse resultado venha confiando no Senhor. Até lá em Paulo fala, né? Que Paulo plantou, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento foi Jesus. Foi o Senhor que deu o crescimento, né? Eu uso muito essa expressão da semente porque eu falo o seguinte: quando você pega uma semente e prepara um bom solo e planta ela num solo fértil, preparado, ela vai crescer, né? E eu falo que o crescimento aqui é a prosperidade. Quando você planta a semente, que ela vai germinar, que o crescimento é a prosperidade, ela vai passar por aquele processo de prosperidade, e os frutos, eu falo que é a riqueza, porque vai chegar um momento que você vai ter o crescimento, que é a prosperidade, e vai chegar um momento que você vai colher os frutos, que é a riqueza. O fruto é o desfrute. É o fruto, é o desfrute da riqueza daquilo que você plantou lá atrás. Mas, porém, é muito importante que o pastor falou que é o seguinte: é esperar o tempo certo, é esperar a semente germinar e crescer. Algo interessante também acerca da semente, o senhor falando aí, é necessário um revestimento, né? Um reinvestimento. Eu pegar uma semente e não comer esse semente, é verdade. Porque se eu como eu lembro quando meu pai plantava roça, meu avô Lidim, ele falava assim: ó, esse feijão aqui nós vamos tirar para que o ano que vem nós plantar. E geralmente ele escolhia o melhor. Eu escolhi o melhor, o melhor. Ela pegava ali e deixava para o ano que vem replantar. Então era semente da planta. Ele falava: olha, se nós comêssemos o feijão, no outro ano não teria como plantar. Isso é em todas as áreas, né? Você tem um investimento numa empresa, um investimento em algum lugar, há uma necessidade de pegar daquela semente e falar: isso aqui, essa parte eu vou reinvestir para que possa dar nova árvore e lá na frente a riqueza, mais frutos para me poder desfrutar e viver aquilo, né? Então há essa necessidade. Tem muita gente que come a semente. Na questão bíblica, Kleber, a semente que Deus nos ensina ali é a questão dos dízimos, das ofertas. Tem gente que quer prosperar, mas nunca dou uma oferta na igreja, devolve a semente para o Senhor que te deu tudo, que é os dízimos, e às vezes ainda não crê, ainda fala mal da igreja, fala mal do pastor, sem ele entender que aquilo ali, na verdade, ele está reinvestindo aquilo que Deus já deu. É verdade. Né? Vou contar uma experiência que aconteceu comigo há aproximadamente uns 17 anos atrás, pastor. Eu estava... todos que me seguem aqui no canal sabem que eu morei em Londres muitos anos, ainda continuo tendo negócio em Londres. E assim, em 2007, mais ou menos, eu estava lá e tinha uma profeta aqui que orava por mim muito, intercedia muito por mim. E ela teve uma vontade, ela não tinha casa na época, e ela me pediu para me ajudar ela a comprar um lote. E na época, eu me lembro que foi um valor assim, bem alto, né? Foi em Goiânia. E quando ela ligou para mim, eu falei: não, eu vou te dar esse lote. Na época foi assim, minha família ficou sabendo, né? Ficou um pouco contra. Eu falei: não, hoje eu estou plantando a minha casa. Eu estou plantando a minha casa. E isso, olha o resultado que eu colhi hoje. Então, há 17 anos atrás, eu plantei uma semente e eu vim colher os frutos 17 anos depois, que foi uma casa que Deus me deu do jeito que eu quis. Eu descrevi ela no meu sonho, eu visualizei ela lá atrás e Deus me deu do jeito que eu quis. Isso é muito bom intensificar isso aqui, porque as pessoas plantam, tem que plantar
para colher amanhã. Outra coisa que ainda vale ressaltar, e porque eu lembro a questão do feijão. Meu avô falava assim, ó, aquela terra ali é boa para plantar feijão, aquela ali é boa para plantar o arroz. E se plantasse em ambiente errado, não colhia tanto. Colhe. Então, até nessa questão de prosperidade, é interessante a gente poder identificar o ambiente. É verdade. Porque dependendo do lugar que você põe a semente, você está batendo em tecla que não vai dar certo, não é verdade? É verdade. Para você ver, Deus é importante. Deus falou assim, Abraão, sai da tua terra, de Ur dos Caldeus, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Porque se você continuar aí, você não vai prosperar no sentido que eu tenho para a sua prosperidade. Então, há uma necessidade de a gente também identificar os tipos de solo. Na parábola da semente, Jesus vai falar isso. Ó, vai ter solo que é cheio de pedra, cheio de abrolho, né? Às vezes ali a semente não vai frutificar o que precisa. E a gente, Kleber, e aí a maturidade ministerial me fez entender isso. Tem hora que a gente tem que se deixar certos ambientes, e às vezes até certas companhias, né? Eu falo muito que o ambiente que você tá define demais quem você é. Né? Você precisa... Tem ambiente que te sufoca. Demais, né? Que impede você crescer, dar o passo para outro nível, né? Passar para outro nível. Isso é muito importante. Então é o seguinte, se o seu ambiente que você está hoje estiver te sufocando, saia do seu ambiente, vai para outro ambiente, procura conectar com pessoas que já tem um conhecimento, que já está onde você quer chegar amanhã. Isso é importante demais do seu crescimento. Isso eu estou falando só da prosperidade financeira, não. Estou falando em todas as áreas da sua vida. E isso acontece no ministério também. Tem hora que a gente insiste demais com certos ambientes, até certas amizades, e na verdade é um ambiente que você é uma semente boa, mas a terra que você está não deixa você, de certa forma, crescer. Não deixa. Aí vem com uma regra, se eu não me engano, o senhor pode talvez entender, diz que um ambiente novo te leva a pessoas novas vai te abrir com ideias novas vai te dar atitudes novas, logo vem resultados novos, não é verdade? Pura realidade. Eu acho que a ordem é essa aí mesmo. Aí tem gente que fica, exemplo, num relacionamento, não que seja casado, eu tô falando assim, tá num relacionamento que tudo que está cercando já mostrou que aquele ambiente não é propício para que Deus tem para ele, e está insistindo em algo que lá na frente só vai dar errado. Ou então está insistindo na questão empresarial, até ministerial, exemplo. Tem gente que insiste no ambiente que eu vou ser pregador. E Deus não chamou ele para ser pregador, mas chamou ele para ser um investidor no reino, chamou ele para trabalhar numa outra área, e que ele possa crescer, expandir. Há uma necessidade, Senhor, me mostre, me ajude a identificar o ambiente certo, que eu sou essa semente, que eu quero prosperar, dentro dos princípios, moldes do Senhor, padrão do Senhor. Me dá clareza, me dá visão, mas eu quero cumprir esse princípio para me prosperar. Isso é verdade, pastor. Vamos para a quarta pergunta ali, gente. Vivemos tempos de pressa, de distração. Como manter uma vida em oração profunda hoje em dia, pastor? O senhor falou a coisa certa. Hoje tem muitas distrações, né? O senhor tem aí as plataformas de filmes, de minisséries, redes sociais, agenda lotada. Se a gente não tiver cuidado, a gente não vai ter tempo para a oração. E a oração, como diz Hernandes Dias Lopes, é conectar o altar ao trono do Todo-Poderoso. Martim Lutero diz que a oração é o cabo teleférico que conecta do nosso altar ao braço do Todo-Poderoso. Há uma necessidade de ter uma vida de oração. Não é fácil, porque as distrações, a agenda lotada, os afazeres, nos faz pensar que eu não tenho tempo para orar. O Aaron Wisber, se eu não me engano, diz que quem não tem tempo para orar está perdendo todo o tempo. C.S. Lewis chega a falar, antes de fazer qualquer coisa, ore. E depois de ter feito tudo, ore. Ore. Hoje estamos aqui agora, nós estamos gravando 9h35 da manhã, mas nós levantamos, já estivemos na oração pela manhã, já fizemos uma leitura bíblica, devocional, já estivemos, de certa forma, cuidando da física, fazendo atividade física, estamos aqui agora gravando, mas, sobretudo, já conectamos a Deus acerca da oração. Pastor, tem muitas pessoas
mesmo cristão, que ora depois, ele começa, depois não tem resultado, dá errado, aí ele busca oração. Isso é um erro que as pessoas fazem. É um erro. Porque aí Deus parece que responde, se tivesse me consultado antes, eu tinha falado para não ir, para não fazer, para não se lançar. Por isso que eu gosto do C.S. Lewis quando ele chega a dizer, antes de fazer qualquer coisa, ore. E depois de ter feito tudo, ore. E C.S. Lewis ainda falava algo mais profundo, ele falava assim, ore até que comece a orar de verdade. Porque ele chega a dizer que os 10 primeiros minutos você não ora de verdade. Você ainda está muito conectado com esse mundo, com as preocupações, com as distrações. Então, até você acessar o trono da graça espiritualmente e desligar, desconectar de tudo isso aqui para estar na presença de Deus leva um tempo. Claro que para uns é 10 minutos, mas tem outros pode ser de meia hora, né? Mas insista na oração, insista na oração. E é interessante também ali sobre Elias, quando Israel está 3 anos sem chuva, e a Bíblia fala que ele sobe para o monte, coloca a cabeça entre os joelhos e começa a orar, e aquela posição é a posição da mulher hebreia que gerava o filho, colocar a cabeça entre os joelhos. Ele está dizendo assim, orar dói, orar causa dor, não é fácil. Mas se o milagre que você está precisando é grande, é melhor sofrer a dor da oração do que a dor da tribulação. Da tribulação, da perca, né? Da perca. Então é melhor a gente nos gastar, se preciso for, caleje o joelho, afunde os olhos, mas ore. Agora a oração ela pode ser vista de uma perspectiva gostosa, depende muito da questão da mentalidade. Da conexão com Deus diretamente, né, pastor? Orar é conversar com Deus, Kleber, né? Falar. Eu não preciso de mudar o tom de voz, tem dia que eu falo com Deus do meu jeito mesmo, sendo eu mesmo, naturalmente, né? Usando as suas palavras. Simples, né? Senhor, olha, eu tô com essa dificuldade, Senhor, eu tô desanimado, eu quero voltar a ter ânimo de novo. Seja sincero com Deus, busque, né? Tem dia que a gente não dá conta de orar, chora. O senhor me fez eu lembrar de uma passagem muito interessante que aconteceu comigo alguns anos atrás. Tinha um irmão João da igreja, e ele era um senhor, e ele, quando ele começava a orar, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele começava assim, papai, assim, com aquela intimidade tão grande com Deus, e aquela oração simples, mas conectava diretamente com Deus, que aquilo me fazia pensar demais, sabe? Como que Deus recebe a nossa oração, Deus gosta que a gente ore do jeito que nós somos, do jeito que a gente é. Não precisa buscar palavras bonitas no dicionário para falar com Deus, não. Ele aceita e ouve a sua oração do jeito que você é. Isso é importante, né, pastor? As pessoas entenderem isso. Entender isso. E John Stott fala o seguinte, quem ora pouco, tem pouco poder. Quem ora nada, tem nada de poder. Quem ora muito, tem muito poder. Eu tenho a oração como um investimento. O que é isso, pastor? Quando você precisa de um recurso financeiro, de algo que aconteceu, que te pegou de surpresa, você vai lá no caixa e saca porque você depositou, então tinha uma reserva, né? Você faz uma reserva financeira, aplica lá no CDC, no CDI, na poupança, mas então quando você precisa fazer um resgate, você te investiu. A oração, ela tem que ser assim, porque tem muita gente que só ora quando o negócio torce, só na hora que precisa de lembra de Deus, só quando o negócio tá feio mesmo. Então a vantagem de ter uma vida de oração é porque na hora que você precisar sacar, você tem depósito de oração, né? É uma necessidade de ter uma vida de oração. Paulo dizia, ore sem cessar. Em todo tempo nós devemos estar dirigindo, estar trabalhando, de certa forma em sintonia, orando, buscando a Deus. Pastor, as pessoas, elas têm a tendência de esquecer de Deus na bonança, né? Ele só lembra de Deus nos momentos difíceis. O que o senhor tem a dizer para as pessoas que pensam dessa forma? Porque eu fui o contrário. Eu quando estava nas dificuldades, parece que eu não tinha nem força para orar, mas eu orava, eu buscava. Mas quando Deus abençoou a minha vida, né, financeiramente, aí eu comecei a orar mais, a agradecer, ser grato àquilo que Deus fez. Por quê? Porque isso me aproximou mais de Deus ainda. Eu fui o contrário da maioria das pessoas. E as pessoas têm essa tendência, na bonança, esquecer de Deus.
Eu penso que a pessoa tem que falar, Senhor, verifica o meu coração, sonda o meu coração, e se há algo em mim, o salmista diz isso, né? Se há algo em mim que não te agrada, tira. Por quê? Porque o amor de Deus é tão grande e Deus conhece seu coração. Se você tiver um coração que vai te distanciar da presença do Senhor, Deus talvez nem vai permitir que alguns prosperem. É verdade. Porque se isso vai te distanciar dele, Deus vai falar assim, eu vou continuar, deixar esse deserto na sua vida até que você aprenda. Porque tem uns que até se aproximam muito de Deus no deserto, mas quando chega na Canaã, vai adorar outros deuses, né? Não, Senhor, eu quero te adorar no deserto, mas quando eu estiver na terra prometida, eu quero continuar sendo o mesmo, adorando e entendendo que foi tudo do Senhor, e é tudo do Senhor, e se não fosse o Senhor que tivesse feito isso, eu não estava aqui. E viver a plenitude de Deus, né? Viver... Aquele momento de plenitude, de compartilhar, de viver aquilo que Deus deu na vida dele, né? Fez na vida dele. E compreender que tudo é do Senhor, foi Ele que fez tudo, e todas as coisas é para Ele. E até, Kleber, entendendo. E eu até te faço essa pergunta. Deus te prosperou, Deus tem te abençoado. E se Deus hoje te pedisse tudo de volta para Ele? O Senhor tem que ter o coração para dizer, Senhor, é tudo do Senhor, eu te entrego. A gente sempre fala aqui, pastor, eu e minha esposa, nas nossas orações, fala, Senhor, isso aqui, nada que o Senhor nos deu é nosso, é do Senhor. É porque aí nós esbarramos em outra coisa chamada apego. Exatamente. E Deus só quer prosperar quem é desapegado. Exatamente. E Deus... Outra coisa que eu falo muito nos meus vídeos é o seguinte, a riqueza, ela vem em forma de ver. Ela tem que vir de Deus, bater em você e refletir na vida das pessoas, transbordar na vida das pessoas. Quando você entende isso, a tendência é que Deus te abençoa mais ainda. Primeiro, a cerca ainda volta lá naquela pergunta da questão da prosperidade. Ela é natural. Ela é natural, ela acontece de uma forma natural. E quando essa questão do desapego, você vê, Deus pede para Abraão Isaac, o seu único filho, era tudo que ele queria. Mas em momento algum você vê Abraão questionar de não poder devolver para Deus. Ele vai, cumpre todo o protocolo, vai entregar. E quando ele devolveu para Deus, Deus falou assim, agora você não vai ser pai só de Isaac. Você vai ser pai de nações, de povos, né? De nações. Grande. Porque ele teve a coragem, a fé de entregar o que Deus tinha dado, porque foi Deus que deu Isaac. Foi. Aí ele falou, Senhor, mas o Senhor me deu, eu te devolvo. E quando você faz isso, Deus te devolve em porção dobrada. Né? E já que você quer transbordar na vida de alguém, quer abençoar alguém, não é apegado, agora que eu vou te dar mais. Agora que eu vou te dar mais. E dá, viu, pastor? E Deus multiplica demais na vida das pessoas. Até porque diz, Kleber, eu falo para você, com Deus você perde tudo o que retém e acrescenta tudo o que você está disposto a abençoar outros. A Bíblia fala que a alma generosa, Provérbios, né? A alma generosa prosperará, né? Então há uma necessidade, não é só para mim, não sou apegado, mas eu quero ser abençoador, transbordante, e nós estamos fazendo isso aqui através desse podcast, dessa live. Aquilo que Deus já nos deu acerca de um pouquinho de conhecimento, poder abrir a mente de outro, né? Desbloquear alguém, passar esse conhecimento para alguém, a nossa vida como inspiração, transbordar na vida das pessoas, passar o nosso conhecimento, a nossa trajetória, aquilo que a gente viveu lá atrás, né? As dificuldades que nós passamos, o processo que nós passamos. Então isso é muito importante, nós compartilhar essas experiências com você aí, né? Que está querendo empreender ou que está querendo compartilhar com você, você vai pegar isso em todas as partes da sua vida. Isso é muito importante para você aprender com quem já passou, com quem já teve experiência. Isso é fundamental. Pastor, ao longo da sua caminhada, qual foi a lição dura que o Senhor aprendeu com Deus, mas que mudou a sua vida? Foram várias, mas talvez uma lição dura que eu aprendi e que doeu muito, talvez foi de confiar e depositar expectativa demais nos outros. Deixar talvez de investir em nós e gerar uma certa expectativa em outros que de certa forma depois te decepcionou. Eu já sofri muito por não dizer não, querer ser bonzinho demais, agradar todo mundo e muitas vezes desagradando eu mesmo e minha casa e minha família.
E talvez essa foi a lição mais dura que eu aprendi, porque eu queria ser bonzinho, eu queria que todo mundo gostasse demais da gente, e agradar a todos, e gerava uma expectativa. E depois você percebeu que essas pessoas não queriam o seu bem como você queria o deles, né? E aí eu entendi que foi Deus me ensinando, olha, primeiro se ame, né? Que ama o seu próximo como a ti mesmo, mas o ti mesmo também você tem que se amar, se valorizar, né? Eu li um livro que chama O Poder do Não. Tem hora que a melhor resposta é o não. Eu não posso, eu não vou, eu não quero, não. E valorizar aqueles que realmente está do seu lado, que é a esposa, que é os filhos, né? E não se depender tanto da valorização das pessoas, acerca de depender da aprovação dos outros, né? Você querendo ser tão bonzinho e tem que ter a aprovação dos outros. Não. Quem tem que me aprovar é o Senhor. É verdade. Eu dependo da aprovação dele. É verdade. Depois, eu mesmo me aceitando, me aprovando em minha casa, minha família, né? Então, talvez a lição mais dura que eu aprendi foi essa. Foi essa, né? Foi tão interessante você tocar nesse ponto. Eu gravei um vídeo aqui há uns 6 meses atrás, falando dessa questão, deixa de ser bonzinho. Porque, na verdade... Parece que soa mal, né? Esse primeiro momento, assim, deixa de ser bonzinho, né? Mas nem Deus quer que a gente seja bonzinho. Não, nem Deus, porque, na verdade, a gente quer agradar todo mundo e, na verdade, a gente acaba não agradando, porque você doa demais o seu tempo para as pessoas, a tendência das pessoas é não valorizar aquilo que você está doando para ela. E você acaba sendo, em outras palavras, é um burro de carga das pessoas, né? Por isso que é muito importante você saber posicionar. Jesus era posicionado, né? Ele chegava em certos ambientes, ele era duro, ele era rígido, ele colocava os cambistas para ir embora, né? Tinha gente que falava assim, será que esse é o Deus mesmo? Ele está sendo duro demais. Não, se quiser ir embora, meu jeito é esse aqui mesmo, né? Aí só Pedro fala, mas só o Senhor tem palavras de vida eterna, né? Verdade. Ele tinha um posicionamento, a gente não pode quebrar valores, princípios, claro, né? Que a Bíblia nos ensina, mas essa questão de ser bonzinho, nem Deus quer que a gente seja, não, né? Tem hora que você tem que se posicionar, ser firme, postura de sacerdote, que Deus nos fez sacerdote, né? Nos fez herdeiro, nos fez reis da terra. Então é postura de decisão, de firmeza, e eu levei tempo para aprender isso. Eu queria agradar a todos. Até existe o jargão por aí que fala que o segredo do sucesso eu não conheço, mas o do fracasso é querer agradar a todos. É verdade, isso é verdade. Então eu penso que essa foi a lição mais dura que eu aprendi. Eu confiava demais, eu conversava demais, abria meu coração para quem não podia, né, falava de coisas que talvez não devia falar no momento, na hora. Falava de projetos que ainda não foi realizado. Ainda não foi realizado, né? Tem coisa que você só pode contar depois que já aconteceu. É verdade. Né? Então talvez eu demorei a compreender isso, mas Deus me fez perceber, Deus me mostrou o coração de muitos que talvez eu colocava uma certa confiança, né? E Deus foi me mostrando ali. E eu confesso para o Senhor que essa talvez foi a lição mais dura que eu aprendi. Olha para você, que lição, né? Isso ajudou demais, vai ajudar demais a você se posicionar, né? Aí do outro lado. Porque é muito importante você se posicionar, falar sim, sim, não, não. E não se encurva a cabeça para ninguém. Você só se encurva a cabeça para Deus, né, pastor? Porque para o homem, a gente tem que encarar o homem de cara a cara, de frente a frente, de olho a olho. Isso é muito importante, você se posicionar dessa forma, né? Isso é tão importante, o senhor até falou, né? Jesus disse, olha, a nossa palavra seja sim, sim e não, né? E quando eu percebo que eu vou falar um sim e aquilo vai me deixar triste, magoado, ou ferido, ou a minha casa, a minha família, não, então ali já demonstrou que a resposta tem que ser não, né? Não se curve mesmo, né? Tenha convicção do seu chamado, e eu tenho essa convicção do meu chamado, do meu ministério, eu sei para onde Deus está me conduzindo, eu sei o que o Senhor tem para mim e o que é comigo, eu estou me posicionado, eu tenho que agradar o Senhor e continuar nesse propósito, independente da aprovação dos outros, né? Porque muitas vezes você não vai ter a aprovação dos outros, porque ele queria ter o que você tem, ele queria estar no lugar que você dá, ou ele queria fazer o que você tem fazendo, mas ele não tem ousadia, ele não tem a fé, ele não tem também a resiliência, a perseverança, a determinação, ele não derrama o suor, ele não derrama a lágrima que você está derramando para poder cumprir esse propósito, né? Então, agrade ao Senhor, deleita nele e ele concederá os desejos do coração dele através da sua vida. É verdade.
Se o Senhor pudesse voltar no tempo e dar um conselho a si mesmo no início do ministério, qual seria, pastor? É uma pergunta interessante, né? Se eu pudesse voltar no meu ministério, talvez seria dentro dessa perspectiva que nós estávamos falando, mas o conselho que eu daria era: confie mais no Senhor, confie mais no Senhor, a gente vai errar menos, né? Também confie na palavra da sua liderança, né? Que a liderança tem para você, e não dê ouvido às vozes externas, mas principalmente acho que o conselho ministerial é ouvir mais a voz do Senhor, ter esse discernimento da voz do Senhor, ouvir o cônjuge, igual nessa fala toda nossa aqui. Minha esposa foi um papel fundamental nesse ministério, nessa chamada. Os meus filhos, a Sara, o Isaac, a Rebeca, minha esposa sempre do meu lado, me apoiando. Muitas das vezes eu não dei ouvido para ela nessa questão que a gente está falando: olha, cuidado com isso, com fulano, cuidado. E a mulher, ela tem um radar de percepção maior do que o nosso. Demais, eu falo isso sempre, demais, né? E a família é a base de todas as coisas, né? A sustentação do nosso caminhar. Outra coisa, como eu vim de uma família com as culturas diferentes, a família conturbada acerca de casamento, desde os meus avós, eu entrei num casamento pensando que eu teria que ser o machão, só minha palavra que tinha que valer, e tinha que andar do jeito para onde que eu queria. E eu demorei também a entender, e seria um conselho ministerial, o cônjuge tem que andar no mesmo propósito, de mãos dadas, compartilhar tudo, né? Muitas vezes a gente quer, não, essa área aqui minha mulher não toca, eu não comento com ela, e, né, é eu que decido. Não. Então, um conselho que eu dou também é sempre com o cônjuge, né? Para andar no mesmo direcionamento, no mesmo propósito. Faz uma análise ali, os prós e os contras, né? Pondera, mas que ande na mesma direção. Na verdade, as pessoas têm que ter em casa a sua esposa como uma aliada, não como uma adversária, porque hoje em dia é normal, parece que as pessoas casais estão sendo adversário, está tendo um cabo de força dentro da casa, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Nós precisamos de entender o seguinte, que a nossa família, a nossa base, ela te ajuda demais. A sua esposa, ela é uma bênção na sua vida, como é uma bênção na minha vida, como a sua esposa é uma bênção na sua vida. Isso é muito importante. Às vezes eu também demorei a entender isso, mas quando eu entendi, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ouvir mais a minha esposa. E hoje, todo projeto que nós vamos entrar, todos os projetos que a gente está estudando para entrar, eu e ela conversamos primeiro, para ver, para identificar ali os pontos certos e alguns pontos que talvez eu não consiga identificar, ela consiga identificar. Isso é muito importante. Então, é importante demais você unir com a sua esposa, conversar com a sua esposa, dialogar, trocar ideias, apresentar projeto para ela. Se ela não aprovar, não vá, porque ela está enxergando alguma coisa que você não está enxergando. Até se diz que a esposa, ela é que traz a prosperidade para a família, né? E o cônjuge que investe na esposa, valoriza a esposa, respeita a esposa e traz o investimento, a tendência dele prosperar é maior. É muito maior. Né? Ele vai errar menos. Vai errar menos. Tenho certeza disso. E o mundo aí fora, ele já é o contrário, né? Às vezes não valorizar, não respeitar, não honrar. Não, e quando um cônjuge honra o outro, investe no outro, o caminho para eles prosperar, e lembrando mais uma vez, a prosperidade é em todas as áreas, é muito mais rápido, muito mais rápido. Com certeza. Né? Então há essa questão desse investimento no seu cônjuge. É verdade. O que Jesus representa em sua vida, pastor? Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor, né? Se Ele é o Senhor, Ele governa, Ele manda, Ele determina, Ele cuida, Ele sustenta, Ele provê. Ele é o Senhor. Eu não posso falar, Jesus é tudo na minha vida. Ele é Senhor. Quando eu estou dizendo que Ele é Senhor, Ele é esse tudo na minha vida, né? O Senhor Jesus, Ele está em todas as áreas da minha vida, em todos os ambientes. Ele é a prioridade em todo o meu ser. Eu não sou nada
sem Jesus, eu não posso nada sem Jesus, eu não consigo nada sem Jesus. Eu sou dependente do Senhor Jesus, eu confio nele, né? E esse confiar nele, eu não preciso de ver o clarear da onde eu estou caminhando, mas eu sei que ele está de mãos dadas comigo, eu estou seguro, porque eu sei que eu estou caminhando para a vida eterna com ele, que é o Senhor da minha casa, o Senhor da minha vida, o Senhor que reina em todos os ambientes e áreas do meu ser. Amém, amém, que palavra bonita. Pastor Fernando, antes de encerrarmos, gostaria de pedir que o Senhor deixasse uma palavra direta para quem está nos assistindo, uma mensagem do coração de Deus para este tempo. Olha, a palavra que eu posso deixar para você, busque o Senhor. Ele é a fonte de todas as coisas. Busque a Deus em oração, busque na palavra do Senhor. Alguém já disse por aí, creia na palavra para ser salvo. Viva a palavra para ser santo. Pratique a palavra para ser sábio. Confie nas Escrituras. Leia a palavra, medite na palavra. Até porque Deus, quando está escrevendo ali em Josué, ele fala, olha, não aparte da tua boca esse livro. Medita nele dia e noite, porque fazendo isso, fará com que esse povo herde a terra e será bem sucedido em tudo o que fizer. Então, confie na palavra do Senhor, procure uma igreja para prestar o culto ao Senhor, procure um líder espiritual para poder te aconselhar, mas, sobretudo, viva na dependência do Senhor. Creia em Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. Tudo isso aqui uma hora vai passar e vai depender aonde você vai estar, as atitudes que você teve enquanto caminhante, como peregrino para essa terra. Então, o conselho que eu dou, uma palavra que eu deixo para você, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém, que palavra, né? Amém. Nós estamos chegando ao fim aqui, Pastor Fernando, muito obrigado por sua presença, por sua sabedoria e por tudo que compartilhou conosco hoje. Tenho certeza de que muitas vidas foram alcançadas, foram tocadas por essa conversa. Muito obrigado. E se você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de curtir e compartilhar e comentar qual parte que mais falou com você. E que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Pastor Fernando. Muito obrigado por essa rica palavra que nos trouxe aqui para os nossos seguidores, para os nossos irmãos. Eu tenho certeza que essa palavra foi muito edificadora. Foi impactante, vai impactar a vida de muitas pessoas e vai ajudar muitas pessoas a errar menos na sua trajetória. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor e a sua família. Amém. Amém. Kleber, eu que sinto imensamente agradecido, honrado, privilegiado e um presente de Deus na minha vida. Eu confesso para o senhor que é a primeira vez que eu participo de um podcast de uma palavra, e achei super interessante, maravilhoso, e gostei demais, me sinto muito honrado. E peço para você compartilhe, né? Dá um like, divulgue, mande para alguém, se você gostou dessa palavra e que pensa que sabe que pode ser edificante na vida para alguém. Kleber, Sheila, minha gratidão, né? E hoje sou privilegiado de ter você como minha ovelha, né? Que Deus tenha abençoado também com grande sabedoria, e nós estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, e eu sou grato ao Senhor por essa grande oportunidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Tenho certeza que vai ter outras entrevistas aqui, viu, gente? Porque o papo foi muito bom, foi muito rico em conteúdo e em conhecimento. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos vocês. Lembrando você que nunca se curva a sua cabeça, levanta a sua cabeça que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Um abraço a todos, até o próximo Klebercast.